Em 1966, 2 homens foram encontrados mortos, no alto de um morro, no Rio de Janeiro. 2 amigos foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Eles estavam no alto do Morro do Vintém, num local de difícil acesso. Eles vestiam uma roupa elegante. A polícia notou que não havia nenhum sinal de violência. O policial viu o corpo e não fez nada. 2 dias depois, outras crianças que estavam caçando passarinho viram os corpos, aí chamaram a polícia, veio a polícia, fez a perícia toda, os corpos não estavam em decomposição, eles estavam vestidos com óculos rudimentares de chumbo. Eles estavam deitados lado a lado, bem vestidos, sem sinais de violência, sem luta, sem sangue. Mas havia algo estranho, muito estranho. Cada um deles usava uma máscara de chumbo, cobrindo os olhos. E ao lado dos corpos, um bilhete com instruções. Com um bilhete do lado, falando hora, se preparar e tudo mais. Deitados em uma folha de palmeira, de uma planta. Uhum. E ninguém sabe o que aconteceu com eles. O Jacques Vallée, que é um pesquisador físico, cientista, pesquisador, e é um cara muito cético e muito científico, ele veio ao Brasil para investigar isso. Ele veio ao Brasil. Ele procurou o repórter na época, o delegado, e ele subiu até o local anos depois. Anos depois. Ele foi até o local, anos depois. E no local onde esses 2 foram encontrados, a grama não cresceu mais. A exumação dos corpos constou radioatividade. Aonde os corpos foram encontrados nunca cresceu nada. Instruções que pareciam fazer parte de algo planejado. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu ali. Mas o que pouca gente sabe é que esse caso pode ser muito mais profundo do que parece. Esse caso ficou conhecido como o mistério das máscaras de chumbo. Mas existe um detalhe que raramente é mencionado. Segundo relatos, os 2 homens não estavam sozinhos nesse tipo de experiência. Eles faziam parte de um grupo que estudava algo incomum, algo entre ciência e o desconhecido. Tinha um espaço de tempo ali não preenchido que dava a entender de que em algum momento eles encontraram uma terceira pessoa. E quanto mais você entra nessa história, mais ela deixa de parecer um simples caso policial e começa a parecer um experimento. Os corpos foram encontrados no Morro do Vintém, em Niterói. Eles eram técnicos, pessoas comuns, mas segundo relatos, eles participavam de um grupo de pesquisa independente, um grupo que estudava contatos com outras dimensões. Esse grupo teria acesso a recursos e mantinha um espaço isolado, onde realizava experimentos. Experimentos envolvendo eletricidade, frequência e comunicação. A origem vem da Condessa Pereira Carneiro, dona do Jornal do Brasil, que financiava um grupo de pesquisas de fenômenos paranormais e ufologia na região de São Conrado, no Rio de Janeiro, ao pé da famosa Pedra da Gávea. Eles tinham uma casa na qual eles estudavam contatos com seres de outras dimensões. E aqui as coisas começam a ficar estranhas. Segundo relatos, eles utilizavam equipamentos improvisados, com tubos de televisão antigos e aparelhos de rádio. A ideia era criar um ambiente onde algo pudesse se manifestar. Segundo relatos, quando esses equipamentos eram ativados, um tipo de gás dentro dos tubos reagia à eletricidade e criava uma espécie de luz. Mas não era só luz. Essa manifestação era interpretada como presença, como se algo estivesse ali, entidades, formas de energia. E através das ondas de rádio, essas presenças poderiam ser ouvidas, transformando energia em som, em comunicação. E foi nesse contexto que instruções começaram a surgir. O bilhete encontrado com os corpos não parecia aleatório. Segundo relatos,
ele seguia exatamente o tipo de instrução que esse grupo já estaria acostumado a receber: horário, sequência, ações específicas, ingerir cápsula, aguardar sinal, usar máscara. Isso sugere algo importante. Eles não estavam improvisando. Eles estavam seguindo ordens. Ordens que, segundo relatos, não vinham de pessoas. As máscaras de chumbo sempre foram um dos maiores mistérios. Mas, segundo relatos, elas tinham uma função específica: proteger os olhos. Não apenas de luz intensa, mas de algo mais: radiação, energia. Durante esses supostos contatos, as entidades emitiriam uma luminosidade extremamente forte, algo que poderia danificar a visão. Ou mais do que isso. Segundo relatos, os homens foram instruídos a subir o morro, em um horário específico, levar certos objetos e ingerir substâncias. Depois disso, deveriam aguardar um sinal. Mas algo deu errado. Quando foram encontrados, não havia sinais de luta, mas havia detalhes estranhos. Segundo relatos, a pele apresentava marcas incomuns, como se tivesse sido exposta a uma luz intensa. Além disso, foi detectado algo ainda mais incomum: traços de radioatividade, no local e nos corpos. E aqui entra uma das teorias mais inquietantes. Segundo relatos, o que aconteceu ali não foi apenas físico, mas algo relacionado à consciência. A ideia é que, durante o experimento, algo teria acontecido com a mente deles, como se a consciência tivesse sido removida, transportada ou desconectada do corpo, deixando apenas a estrutura física, sem vida, sem explicação. Mas, Marluz, você acha que esses 2 homens que foram encontrados, eles morreram ou a consciência deles foi transportada para outra dimensão? Perfeito. É exatamente isso. Porque os corpos não geraram putrefação. Os corpos permaneceram inteiros e num morro próximo à praia onde existem aves de rapina, animais silvestres que eram para ter decomposição. Inclusive, quem encontra os corpos, se eu não me engano, foram crianças soltando pipa. Existe ainda mais um detalhe. Segundo relatos, um terceiro participante deveria estar presente naquele dia, mas não foi. Ele teria desistido após receber um aviso que o fez não subir o morro. E anos depois, um objeto teria sido preservado, uma das máscaras, guardada como prova, como lembrança de algo que nunca foi totalmente explicado. Esse terceiro elemento, que é o que sobreviveu, ele recebeu de uma mesma entidade dessas a ordem de não ir. Então, o grande mistério é se essas entidades que fizeram contato eram negativas ou positivas. O que aconteceu com eles? Por que a máscara de chumbo? Porque eles se manifestavam através de raios luminosos catódicos e ofuscavam a vista. Nos corpos foram encontrados índices de radioatividade. E o que evita a radioatividade? O chumbo. E a ordem era para que eles não olhassem fixamente os seres. Agora pensa nisso. 2 homens seguindo instruções, acreditando em algo, esperando um contato, e sendo encontrados mortos, com sinais de algo que não conseguimos explicar até hoje. Isso foi um experimento? Um erro? Ou um contato que saiu do controle? Esse caso continua sem resposta, e talvez esse seja justamente o motivo pelo qual ele nunca foi esquecido. Se você gosta de mistérios reais, se inscreve no canal, porque aqui a gente explora histórias que ficam na fronteira entre o possível e o inexplicável. E me diz, o que você acha que aconteceu? Foi ciência? Espiritualidade?
ou algo que ainda não conseguimos compreender?